qual é o ponto final do viciado em pornografia? Quero nem saber. A ausência de ereção. Ela falou um pouco sobre a questão de ajudar as mulheres a, de repente, pensar um pouco mais sobre sexo ao longo do dia e que isso pode ser uma atividade que ajuda aí na libido, no desejo, né, na vontade e tudo mais. No meio do caminho eu vi que ela falou um pouco sobre pornografia. Aí pornografia é um assunto um pouco polêmico, né? Porque a gente vê aparecendo de várias formas, né? Às vezes é como um mal. E eu não sei se eu entendi certo se aqui ele funciona de uma forma boa. Uma coisa boa. Como é que é a sua visão com relação à pornografia, assim? Deu a entender isso bem não foi? puxado. A gente precisa dividir. A gente precisa dividir o que é vídeo pornográfico de filme sensual. Tá. Sabe? Como é o nome daquele filme que a mulher dobra a perna sem calcinha? Velho, hein? É que você é muito novo, né? Instinto Selvagem. Tem um filme antigo, não é da sua época, é da minha. A Sharon Stone, ela tá sem calcinha e ela dá uma baita de uma cruzada na perna. O cara do outro lado vê que ela tá sem calcinha e fala, bom, essa mulher tá querendo, né, alguma coisa comigo. E então é um filme sensual, que você vê cenas de homens e mulheres se beijando, aquela insinuação de que o sexo tá acontecendo. Esse tipo de filme é super recomendável. Entendi. É o filme que está disponível no Netflix. Por quê? Porque qualquer um pode pegar o controle remoto e dar um play. Todas as vezes que a gente fala de área reservada, significa que crianças não podem olhar. E se a criança não pode olhar, por que faria bem para adulto? É a pergunta. Não é? Pois é. Nossa! Pois é. A gente coloca lá, né? Eu vejo pais e mães super empenhados em dar uma alimentação maravilhosa para a criança. A criança não pode comer isso. E se a criança não pode, por que o adulto pode, né? Então, olhando a pornografia, o que acontece? A pornografia é um evento cinematográfico. Então, eles pegam dois atores que fazem coisas que não são praticáveis na vida íntima normal. Né? Por quê? Porque tem muita encenação, tem muito grito, tem muita cara de prazer, coisas que não acontecem na vida real. Então, quando a gente começa a consumir pornografia, o nosso cérebro vai olhar para aquilo e vai falar, nossa, que legal, show. Passado um determinado tempo, assim como droga, o seu cérebro já se adaptou àquele estímulo de prazer. Aí o que ele vai fazer? Ele vai querer mais. Aí você que assistiu um sexo papai e mamãe, você já precisa de um negócio meio no elevador lá, e, né, na praia e tal, porque só o papai e mamãe já não tá mais legal. Aí você vai gerar uma adaptação àquilo também, aí você vai subindo até o momento. Qual é o ponto final do viciado em pornografia? Quero nem saber. A ausência de ereção. Ah, tá. O cara... ele não existe mais estímulo capaz de gerar isso que você gera naturalmente no seu corpo hoje. Olha que loucura. Chega nesse ponto Nesse mesmo? ponto. Nesse ponto. É assim, é esse o fim. Então, homens, por favor, meus queridos. Bom te falar, desculpa te interromper, mas bom falar que não é porque seu amigão tá subindo ainda que você não é viciado, tá bom? Tá falando do último estágio. Isso, exatamente. E aí, o que começa a acontecer, Edu? Primeiro, o homem começa a perder o desejo pela esposa. Porque a esposa não vai conseguir entregar para ele aquilo que a mulher do filme entrega. Então, ele acaba querendo muito mais consumir o vídeo do que transar com a esposa. Aí chega uma hora que só o vídeo já não tá legal. Aí é a hora que os caras rompem, né? Bom, deixa eu ir numa casa de swing, pegar duas mulheres desconhecidas que eu pague, porque elas devem fazer mais estripulias do que a minha esposa. E aí os caras começam a evoluir em coisas. Aí chega no cara que faz sexo com animais, que, né, vai colocar no meio da relação, né? Enfim, coisas que não são muito legais. Então é isso, mas tudo aquilo começou do videozinho do papai e mamãe. Começa lá, e aí você vai gerando uma adaptação. Então, pornografia acaba com o homem em primeiro lugar, e não tendo homem, não tem casamento. O casamento acaba por isso. Eu tô falando de homem, mas tem mulheres, tá? Também. Isso que eu ia te perguntar agora. Você tem mulheres, tem mulheres, sim, mas numa proporção muito menor. Muito menor. Mas a mulher também, ela vai olhar pro homem com o seu, né? Com o cara nu. Com a sua pochetinha. É isso, e ela vai falar, nossa, mas só isso? Entendeu? Tipo, só isso, né? Então, ela também vai perdendo o desejo por algo mais convencional, porque ela vai querer sempre algo a mais. A gente recebeu recentemente uma mensagem de uma mulher falando, pô, vejo que vocês falam bastante de pornografia e tá sempre voltado ao homem, porém, tem muitas mulheres que passam e sofrem com isso, que eles poderiam falar disso. Acho que você trouxe já um... E sabe por que a mulher começa? O homem começa porque
Cara, todo mundo tá num grupo que tem um videozinho, que tem sei lá o quê. O homem começa, porque às vezes também a iniciação sexual dele começou assim. As mulheres começam pra se autoestimular. Então eu que não tenho aquela aranhinha, né, do desejo os 30 dias, quando eu vejo o vídeo, a aranhinha aparece. Pô, então, se eu assistir isso todo dia, a aranhinha vai aparecer aqui todos os dias. Ou seja, ela começa a se equiparar ao homem do ponto de vista de desejo. Inicialmente, mas depois vai ter aquela queda e aquela falta de desejo, porque ela já não é qualquer coisa que ela vê que a estimula. Tem um cara, não sei se vocês conhecem, chama Pablo Henrique, né? E ele... candidato a prefeito aí. Aí ele falou assim, eu vi ele falar que... como é que fala? Ele foi viciado 20 anos em pornografia. Eu sei quem é esse cara. E hoje ele ajuda pessoas, né? A se livrar disso aí também. E é dos 5 aos 25 anos. Ele foi dos 5 anos, olha que doideira. Parece que ele sofreu um abuso, uma parada assim. E aí, qual que é a questão? Ele falou que mesmo casado, ele ainda era viciado e consumia, porque tinha se tornado um, como é que fala? RDA, regulador de ansiedade. E é pra cacete. A pornografia serve disso para cacete. O cara tá ansioso, tá não sei o que, mano, mas se eu assistir tal, o cérebro começa, que o cérebro masculino principalmente conhece, começa a pedir. E aí você tem que lutar contra aquilo, até você conseguir se livrar. É igualzinho a droga. Então, o cara que usa cocaína, ele usa pra diminuir a ansiedade. O cara que usa maconha, ele usa pra diminuir a ansiedade. O cara que bebe, ele usa pra diminuir a ansiedade. O cara que consome pornografia é pra isso também. É um vício. E aí as pessoas minimizam o impacto. Acham que, não, imagina, o cara... fica, como que é aquele... Qual é o nome que se dá pra quem consome muito? É um pervertido. É um pervertido e tal. Gente, o cara pode estar doentão. O cara ou a menina pode estar doente mesmo, porque é um vício. Caraca.